Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que nos estão a assistir. Bem-vindos ao Oftalmo Podcast. Eu sou a doutora Eliana de Oliveira, médica formada pela Universidade Agostinho Neto, especialista em oftalmologia pelo Hospital de Braga, Portugal. Atuo nas áreas de retina médica e plástica ocular. Hoje vamos dar início à nossa jornada dos podcasts e falaremos de vários temas ligados à oftalmologia e não só. Comigo abraçaram esse desafio as doutoras Ana Kaungu Nhamutenga, médica formada pela Universidade Agostinho Neto, especialista em oftalmologia pelo Instituto Oftalmológico de Angola, IONA, e subespecialista em neurooftalmologia e glaucoma pelo Hospital São Julião, Brasil, e ainda pós-graduada em gestão hospitalar pela Universidade Nova de Lisboa. Aqui ao lado tenho a doutora Dalgisa Kaluuya, formada igualmente pela Universidade Agostinho Neto, médica, subespecialista em oftalmologia pediátrica e estrabismo pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, Cuba. Hoje a doutora Dalgisa terá a primazia de apresentar o primeiro podcast com o tema desenvolvimento visual. Obrigada, doutora Eliana. Olá, doutora Ana. Doutora Dalgisa. Obrigada pelo convite para estarmos hoje aqui a falar um bocadinho sobre a oftalmologia. E pronto, como o ano letivo começou recentemente, achei interessante falarmos um bocadinho sobre os marcos do desenvolvimento visual. E para falar um bocadinho sobre isso, temos aqui uma maquete que representa o nosso globo ocular, para mais ou menos situar aqueles que nos acompanham sobre a estrutura do nosso olho. Vamos fazer uma resenha breve sobre a anatomia. O nosso olho é constituído por 3 camadas, uma camada externa, uma média e uma interna. A camada externa está constituída pela córnea, que é uma estrutura transparente. Depois temos a esclera, que é uma estrutura mais branca, espessa, que constituem as duas assim a camada externa do globo ocular. Temos também aqui a camada média, que é constituída pela coroide, também chamada camada vascular, pela coroide, a íris e o corpo ciliar, e temos a camada mais interna, ou camada neurosensorial, que é a retina. O globo ocular também tem estruturas anexas, que não estão aqui representadas, que são a conjuntiva, as pálpebras, as pestanas. Temos aqui a musculatura ocular, os músculos retolaterais, um de cada lado, músculos oblíquos, também em número de 2, superior e inferior, o reto superior e o reto inferior. Anatomicamente é mais ou menos isso, a grosso modo. E também é necessário falarmos um bocadinho sobre a embriologia do olho, porque através disso é possível sabermos quando estamos diante de uma anomalia do desenvolvimento ou diante de patologias adquiridas. Para a formação dos órgãos existem 3 processos, nomeadamente a embriogênese, a organogênese e o processo de diferenciação. Em que consiste a embriogênese? É o processo de individualização das camadas. Este processo ocorre da primeira até a 3ª semana. Depois passamos para o processo de organogênese, em que há a formação das estruturas para a criação de cada órgão. E finalmente o processo de diferenciação, que esse ocorre desde a 8ª semana e vai até depois do nascimento para a formação das últimas estruturas do globo ocular, como é o caso da retina e da fóvea, que são as últimas estruturas a serem formadas. Sempre ter em conta a origem de cada uma destas estruturas. A grosso modo é isto sobre a embriologia e a anatomia. Passando diretamente sobre as etapas do desenvolvimento visual, vamos a falar desde o nascimento, em que é necessário uma avaliação da criança pelo oftalmologista, usando um oftalmoscópio direto,
que é para fazermos o teste do olhinho. Com 1 mês de idade, a criança já é capaz de ver alguns objetos que estejam a 30 centímetros. Não obstante não poder ver formas, consegue perceber vultos, como é o caso da mãe, que tem o rosto mais próximo. Aos 2 meses, mais ou menos, já começa a ter algum vulto um bocadinho mais específico. Ao 3º e 4º mês, já é possível começar a ter a visão monocular. E a partir do 4º, 6º mês mais ou menos, já temos a visão binocular ou a estereopsia desenvolvida. Este é um processo que vai se desenvolvendo até mais ou menos aos 2 anos de idade e a partir daí começa o desenvolvimento para a vida adulta. Então é muito necessário que nós tenhamos em conta cada uma dessas etapas para, à medida que formos vendo uma criança, que formos avaliando a criança, sabermos o que é esperado encontrar. Não obstante estar aqui a discriminar isto como uma tabela, não quer dizer que o processo seja assim, né? O primeiro mês fará isso, depois fica parada e depois fará outra coisa. Não. Esse é um processo que é simultâneo, entretanto as tabelas existem para nos guiarmos quando formos avaliar uma criança, é meramente didática. Existem outras questões a termos em conta, que quando nascemos a criança tem um olho com um diâmetro de 16 milímetros, que é um desenvolvimento rápido do globo, mais ou menos até os 18 meses, terá um diâmetro de 20 milímetros. Depois disso tem um crescimento entre os 2 e os 5 anos de idade de 1,1 milímetro e dos 5 aos 8 de 1,1 milímetro. Para atingir os 23, que são o tamanho normal de um olho de adulto, já esse crescimento é mais lento e vai até mais ou menos aos 18 anos de idade. Então, a grosso modo é isto. Obrigada, doutora Dalgisa, pela partilha de conhecimento. Dada a importância do tema, fica sempre uma dúvida. Doutora Dalgisa, então, a partir de que idade podemos levar as crianças ao oftalmologista? E este deve ser realizado somente pelo oftalmologista, doutora Dalgisa? Obrigada, doutora Ana. Desde o nascimento, tal como disse inicialmente, já a criança deve ser vista por um oftalmologista. Pronto, no nosso contexto sabemos que nem sempre é possível que seja o oftalmologista a fazer o teste do olhinho às crianças. Também somos poucos. Exato. Exatamente. Somos poucos, entretanto, colegas nossos neonatologistas treinados podem realizar o teste do olhinho. Não é nada mais do que um teste que consiste na inserção de luz sobre o olho da criança usando um oftalmoscópio que nos vai refletir o reflexo vermelho-laranja de fundo. Este reflexo deve ser simétrico, havendo alguma alteração, ou seja, a simetria estando melhor menos no outro, ou ausência, que são as principais alterações que podem aparecer, então o neonatologista vai encaminhar ao oftalmologista. Na sua prática diária, quais são as patologias mais frequentes na criança? Na minha prática, as patologias mais frequentes têm sido defeitos refrativos, de crianças com estrabismo, crianças com alergia ocular, não obstante não fazerem parte das situações congênitas, mas também aparecem muitas, e é o que está descrito também na literatura. As doenças mais frequentes em crianças são os defeitos refrativos, crianças com estrabismo, crianças com ambliopia, com glaucoma, em um número mais reduzido, retinopatia de prematuridade, são as doenças mais frequentes em crianças. Falou do defeito refrativo, o que é mais frequente. Podia explicar melhor o que é um defeito refrativo, as ametropias, para o nosso público entender acerca dos defeitos refrativos? Pronto, vamos tentar usar assim uma linguagem que seja mais perceptível a todos. Quando falei do globo ocular, falei também da sua dimensão, ou seja, a criança nasce com um olho com um determinado tamanho, 16 milímetros, e um olho adulto deve ter 23. O que acontece? Quando houver variação nessa dimensão que dissemos agora, por exemplo, um olho maior do que 23 milímetros de diâmetro, o reflexo de luz que entra através da pupila não chega na retina, por ser um olho grande. Então, o foco de luz cai à frente e
a criança terá dificuldade em ver para longe, uma visão boa para perto, mas não ver para longe. A hipermetropia é um processo que é ao contrário, o globo é pequeno, ou seja, com menos do diâmetro que se espera, então o foco de luz vai para a parte posterior da retina e haverá dificuldade em ver para perto com uma boa visão para longe. O outro defeito refrativo, que é o astigmatismo, também tem relação com a forma da córnea, com a forma do cristalino, inclusive com a forma da própria retina, que vai causar alteração da acuidade visual num determinado ponto. Doutora Dalgisa, o terror de muitos pais e até mesmo das crianças, quando já entram para o consultório, é de forma geral, não quero gotas, entram logo a gritar. Qual é a importância da cicloplegia para as crianças? A cicloplegia não é mais do que a paralisação do olho, ou seja, a paralisação da acomodação. O nosso olho funciona mais ou menos como uma câmera fotográfica, como um zoom, tem um cristalino e as zônulas que fazem esse movimento para mudar a forma do cristalino e permitir-nos ter uma visão de longe para perto. A cicloplegia entra nesse processo para paralisar isto e termos o total do defeito refrativo que uma criança pode apresentar. Mas também a cicloplegia é bastante importante para a realização da fundoscopia, que faz parte do exame oftalmológico. Então, sei que as crianças reclamam, os papais também, muitas vezes reclamam mais do que as crianças. São os primeiros a perguntar se vamos dilatar, se vamos usar as gotas ou não, mas são realmente necessárias e são muito importantes. Quando falou, eu vou aproveitar essa deixa, porque há bocadinho quando falou dos erros refrativos, tocou na ambliopia. E eu fico um bocadinho preocupada, porque às vezes chega ao consultório crianças com anisometropias muito grandes, que o pai levou, ou os pais levaram pela primeira vez ao oftalmologista aos 10, 12 anos. Doutora Dalgisa, eu gostava que explicasse o que é ambliopia e até que idade é que nós podemos tratar essa patologia. Doutora Dalgisa, para não amassá-la muito, né? Para falar já da ambliopia, ouvi também que falou um bocadinho do estrabismo. Então seria bom que tentasse relacionar a ambliopia, o estrabismo, de uma forma para o nosso público entender o que é mesmo a ambliopia e o que é o estrabismo. Tá bem. Obrigada. A ambliopia nós comumente chamamos de olho preguiçoso, ou seja, é um olho que não aprendeu a ver. Esse olho não aprende a ver por vários motivos, né? A ambliopia pode ser estrábica, que já vamos explicar agora, pode ser refrativa, que é por um desses defeitos que falamos há pouco tempo, por alta hipermetropia, por alta miopia ou alta anisometropia, que é quando uma diferença de pelo menos 2 diotrias entre um olho e outro. Ou seja, por exemplo, uma criança que tenha um defeito refrativo num olho de menos 12, por exemplo, e no outro olho de menos 3, de menos 6. Esta é uma anisometropia. Então, esse olho, infelizmente, não aprende a ver. Como explicamos há pouco tempo, o reflexo de luz passa aqui pela pupila, vai até a retina, que através dos fotorreceptores leva essa informação ao cérebro. Nas ambliopias por deprivação, por exemplo, uma criança que tenha uma catarata congênita, uma criança em que o cristalino, que esta estrutura que está aqui, tenha catarata, nasça com uma catarata congênita, a luz não passa, logo não há informação para o cérebro, então podemos desenvolver esse olho preguiçoso. Nas crianças estrábicas também, porque o foco para a fóvea está desalinhado, então não há também um bom desenvolvimento visual, temos um olho preguiçoso. Efeitos refrativos, deprivação e o estrabismo. Estrabismo que é o? Que a doutora Ana já perguntou, que é comumente um termo pejorativo que se usa, que chamam de viroscas, as crianças de viroscas, que de fato as crianças passam por bullying, também é uma informação que temos que passar, às vezes para os nossos encarregados. Então é desalinhamento, né? Assim, para explicar, é um olho que está desalinhado. Os olhos devem ter uma determinada posição. Havendo esse desalinhamento, então o olho vai ter uma posição ou mais para dentro, que é um estrabismo convergente, ou mais para fora, que é um estrabismo divergente.
Existem outras variações, como um olho para cima, que é uma hipertropia, um olho para baixo, que é uma hipotropia. Doutora Dalgisa, tendo em conta algumas questões culturais, já que falou do estrabismo, olhinho trocado ou virosca, como é que tem sido a aceitação dos pais nos casos em que há aqueles estrabismos de alto grau, né, em que sabemos que a correção tem que ser cirúrgica? Os pais aceitam de forma tranquila a cirurgia, ou existe ainda algum tabu, principalmente porque sabemos que aqui no nosso meio existe muito aquela questão cultural? Exato. Ainda é uma situação difícil. Na verdade, tem sido um dos meus maiores desafios desde que comecei a fazer pediatria. Muitos pais ainda não percebem muito bem. O que temos estado a fazer agora é educação para a saúde, explicar como é que é a cirurgia, as possíveis complicações, porque, infelizmente, como não se tratou, por exemplo, como o estrabismo tem uma componente hereditária grande, às vezes a criança já tem um avô, tem um pai que é estrábico, a mãe que é estrábica, e como chegou à vida adulta, sempre sem fazer o procedimento cirúrgico, quando se fala em cirurgia, a primeira situação é negar. É um processo de negação, que é completamente perceptível. As pessoas, quando se fala em cirurgia no olho, logo ficam assustadas. Exato. Então, muitas vezes até dizem, não, doutora, nasceu, pusemos uma farinha na testa e ao colocar a farinha, a criança vai seguir essa farinha para endireitar. Então, ficam muito tempo nesse processo e às vezes chegam a consulta numa fase já um bocadinho tardia. Então, estamos agora nesse processo de falar com os pais, explicar como é que é o processo, o que é que pode acontecer na cirurgia e as vantagens que isso pode trazer para a criança. Tá? Melhorar a qualidade visual das crianças, que é sempre a nossa prioridade. E, por fim, tem a parte estética também, né? Que as crianças tenham boa qualidade visual, mas também tem a questão estética. Estética, que é muito bom. Doutora, nesta era das tecnologias, qual é a relação da miopia e as telas? Existem estudos que falam a favor do não uso de telas em crianças menores de 2 anos de idade. Está comprovado o uso de telas com a progressão da miopia. Coincidentemente, esse foi um tema foi o meu tema de saída para a subespecialidade. Fizemos um estudo sobre o uso de telas em crianças e o resultado foi sim um aumento da progressão de miopia de 1,5 dioptria. Naquele ano de 2020, né, vimos as refrações anteriores a 2020 e depois as refrações de 2020 e finais de 2021. E houve realmente um avanço da miopia, tal como outros estudos têm sido conclusivos nesse sentido, de que há sim uma relação muito forte entre o uso de telas, não só o uso de telas, mas o que se justifica é que como as crianças estão com as telas, não estão fora, não vão para o meio ambiente. O que se pede é que as crianças tenham tempo lá fora, que tenham tempo para brincar, que tenham tempo para estar ao ar livre. E, doutora, tens alguma prática com o uso da atropina? Qual é a sua prática com o uso da atropina? Para os míopes, né? Ainda não tenho um estudo conclusivo, comecei há pouco tempo, estou a seguir, nesse momento são das crianças, que estou a seguir, que comecei a fazer uso da atropina, para vermos se realmente podem retardar ou não a progressão da miopia. Já existem estudos que dizem que sim, usando-se a atropina de 0,01%, tem sido a mais usada. Sim, alguns usam 0,05%, exato. Então, a 0,01%. Os estudos apontam. Tem sido a mais indicada. E há estudos, sim, que têm falado dessa função da atropina em reduzir a progressão da miopia. Doutora Dalgisa, os pais quando vão à consulta, eu não faço quer dizer, acabamos fazendo todos oftalmopediatria porque estamos, pronto, o nosso meio não permite que façamos só as subespecialidades. Mas uma pergunta muito frequente dos pais na minha consulta é: doutora, será que ele vai usar essas lentes ou os óculos para corrigir e depois vai ficar bem, vai ter que deixar de usar os óculos? Além dessa pergunta, que eu acho que é a mais frequente, existe alguma outra que os pais costumam fazer assim na sua prática clínica?
Essa é uma das frequentes da correção, porque nós usamos muito o termo correção óptica, então para os nossos pais é sempre vamos corrigir e depois a criança vai deixar de usar os óculos. Para além dessa, tem a questão das cirurgias. Quando se fala em algum componente cirúrgico, os pais fazem muitas perguntas, se depois uma criança não vai ficar cega, se não é pior fazer a cirurgia. Enfim, são essas as mais comuns. E existe alguma idade específica para a prescrição de óculos, doutora Dalgisa? Não existe uma idade específica. Levem as crianças ao oftalmologista, o oftalmologista vai avaliar. Se tiver algum defeito refrativo dos que já falamos aqui, independentemente da idade da criança, esses óculos devem ser prescritos. Essa realmente é uma também das perguntas frequentes. Quando nós vemos uma criança e dizemos aos pais, as crianças, por exemplo, com o estrabismo, com esse olho viroso, mas que seja de uma causa de defeito refrativo, por exemplo. Então, muitas vezes nós dizemos que a criança deve usar óculos e os pais muitas vezes, mas já, doutora, com essa idade, sim. A criança deve ser vista e quando se chegar ao diagnóstico, se a conduta for o uso de óculos, devem ser prescritos óculos. Doutora Dalgisa, foi muito bom. Tema pertinente, pena que tem que terminar. Mas então, doutora Dalgisa, queria falar um bocadinho acerca do seu trajeto na área médica. Ou a sua trajetória, né? Curtinha. Eu sempre quis ser médica, nunca pensei em ser outra coisa. Então, logo a seguir ao ensino médio, que fiz na cidade de Lubango, vim a Luanda, para a Universidade Agostinho Neto, onde fiz a Faculdade de Medicina. Depois da licenciatura, surgiu o interesse por oftalmologia. Tive a oportunidade de fazer a oftalmologia em Cuba e pronto, logo a seguir, ao término da especialidade, pensei, gosto de pediatria, por que não dar sequência? Então, fiquei mais um tempinho, fiz a oftalmopediatria e tenho estado a trabalhar com as crianças e é o melhor que podia ter feito. Ok, muito obrigada, doutora Dalgisa. Doutora Dalgisa, eu gostava que deixasse uma mensagem, uma vez estamos na fase de início de aulas, né? E é um tema que nessa altura chega numa fase pertinente. Quer deixar aqui alguma mensagem para os pais? Primeiro levem as crianças à consulta. Sempre. Levem as crianças ao oftalmologista. Não somos muitos, mas hoje já temos um número grande, ou pelo menos que pode dar uma melhor resposta. Então, levem as crianças ao oftalmologista para que possam ser vistas, prevenir ou diagnosticar patologias. Em casa, sempre estar atentos a pequenos sinais. Por exemplo, crianças que tropecem com muita facilidade, crianças que na escola os professores chamam constantemente porque não prestam atenção ou porque têm que estar sempre à frente, ou, por exemplo, estão sentadas atrás e no final do dia não fizeram as cópias, não viram que estava no quadro. Não sabemos muitas vezes porquê, às vezes só ralhamos as crianças e afinal é por não estarem a ver. As crianças que tendem a franzir muito a testa, fazer aqui a fenda palpebral para ver. Então são essas coisinhas que devemos sempre nós, enquanto pais, enquanto encarregados de educação, prestar atenção e a qualquer um desses sinais sempre procurar o oftalmologista. Se não virmos os sinais, de qualquer forma a criança deve ser vista desde o nascimento até os 2 anos de idade de forma semestral, caso não tenha nenhum tipo de patologia. E depois dos 2 anos, uma vez por ano, então a criança deve ser vista para descartar qualquer patologia. Agora estamos no início do ano letivo, os papais que as crianças vão a primeira vez à escola, que ainda não foram vistas por um oftalmologista, levem as crianças à escola. Assim podemos prevenir patologias, prevenir termos adultos e adolescentes ambliopes. Doutora Dalgisa, resta-me felicitá-la pela forma tão didática que conseguiu apresentar um tema tão complexo. Agradeço a sua presença aqui também para a gravação e desde já agradecer a todos que acompanharam-nos até agora e dizer que dentro de alguns dias vamos anunciar os próximos temas, tá? Sigam-nos nas nossas redes sociais e muito obrigada por estarem conosco até agora.